senhores, estamos de volta nas nossas videoaulas. Agora nós vamos corrigir a sentença de número 3, que está lá na página 94 do seu caderno de exercício. Lembrando a vocês que não possuem o nosso material, caderno de exercício e o nosso livro da terceira edição de Perícia e Cálculos Trabalhistas, é só acessar o nosso site, alcirperito.com.br, adquirir o material e assistir às nossas videoaulas, ok? Pedimos também que, caso você tenha algum assunto interessante, envie para a gente lá no Café com Perito. Lá no Café com Perito também estamos tratando a parte prática da sentença, aliás, dos processos. Como que eu faço laudo, como que eu faço impugnação, como que eu faço diligência, quesitos, porque nas nossas aulas aqui nós estamos tratando somente os cálculos e a interpretação da sentença, ok? Sem mais delongas, vamos à sentença de número 03. Uma sentença bem simples, já que na sentença 1 e 2 nós tratamos hora extra, foi um pouco mais complexo. Esta aqui é só parcelas rescisórias, porque é assim, amigos. Você tendo o seu escritório, ou você sendo perito oficial ou calculista do juízo ou das partes, você vai receber vários processos, dentre eles processos fáceis, processos um pouco mais complicados. Então o nosso objetivo aqui é tratar a maior abrangência possível, de forma diversificada, para que você possa entender e atuar e aplicar em qualquer situação aí no seu escritório ou onde você estiver fazendo seus cálculos, ok? Então esse cálculo, como já falei, ele é de sentença, ele é de rescisão de contrato. Houve um reconhecimento do vínculo, aparentemente. O juiz coloca como admissão 21/5/2018 e a saída 16/10/2018. Um período até pequeno de apuração. Nós temos aqui somente verbas rescisórias, porém aqui na página 96 acontece um fato novo, que nós ainda não discutimos, que seria os honorários advocatícios. Honorários trazidos pela reforma. Funciona mais ou menos assim. O advogado reclamante ganha honorário pelo seu sucesso e perde, o empregado perde pelo insucesso. Vamos supor que ele perde várias parcelas, 100 mil. E ele não tem sucesso nessas parcelas, só consegue sucesso em 10 mil. Então o que ele perdeu foi 90 mil, o que é plausível de honorário por parte dele para com o advogado reclamado é essa diferença de 90 mil e o percentual que o juiz deferiu. Não foi esse caso, mas é interessante que você recorra ao seu livro e estude sobre os honorários advocatícios, ok? Então aqui nós temos 10% sobre o valor líquido, lembrando que o juiz cita aqui a OJ 348, mas explica também que o líquido da condenação é antes das deduções do INSS, ou seja, é o bruto. Ok? Então nós temos honorários e nós vamos utilizar o IPCA-E, deferido aqui na sentença na página 97. Ok? Então, em síntese, foi deferido saldo de salário de novembro de 2018, 16 dias, aviso prévio, férias 6/12, 13º 6/12, fundo de garantia, sendo que a empresa vai comprovar a integralidade no processo, entregar a chave da conectividade social ao reclamante, para que depois ele faça o saque junto à Caixa Econômica Federal. Multa do artigo 467 é nova também, nova nos nossos exemplos. 467 é toda vez que você tiver uma parcela líquida, devida, uma parcela devida, certa ao reclamante, e essa não foi paga em primeira audiência. Tá certo? Então, quando há condenação, a empresa é obrigada a pagar uma multa de 50% dessas parcelas, que eu vou mostrar lá nos nossos cálculos. No nosso livro explica bem a multa do 467. Também foi deferido aqui a multa do artigo 477, que é a multa referente ao atraso da rescisão, que é de 1 salário do reclamante. Ok? Nós vamos apurar o INSS pela Selic. Critério idêntico à sentença de número 1 e diferente da sentença de número 2. Então, vamos aos nossos cálculos. Então, senhores, conforme explicado na sentença, nós temos aqui a planilha, né? Então, a ação foi movida dia 24/1 do ano 2019, nós estamos calculando até o dia 30/1
de 2020. O juiz definiu 16 dias de salário, a fórmula é simples, né? Salário por 30 vezes 16, 10º, 6 dozeavos, só pegar salário dividido por 12 vezes 6. As férias, mais 1/3, o aviso, que é o salário dele, a multa do 477, que é o salário dele, e a multa do 467, que conforme nós explicamos, são as parcelas incontroversas. 50% de tudo que ele teve direito. Saldo de salário, 10º, férias e aviso. 477 não entra. Então, 50% disso aí. Ok? Corrijo, estou utilizando o IPCAE, o índice aqui está o mesmo, porque todas essas parcelas pertencem à mesma competência. Caso fosse de competência distinta, eu teria índice diferente, mas todos são da mesma competência, tá certo? Feito isso, apuramos aqui o fundo de garantia, lembrando que a empresa vai comprovar o fundo de garantia 40% nos autos, então eu estou apurando aqui somente das parcelas rescisórias, correto? Nós temos aqui o INSS, nesse caso nós utilizamos a Selic, peço que você recorra à correção da sentença número 1, onde eu detalhei o passo a passo da Selic. Então eu não vou repetir porque já está lá na aula de número 1, tá certo? Mas eu vou sintetizar. Sintetizando, remuneração vezes 8%, eu não tenho o valor recolhido, que não pagou, tá certo? Eu encontro o valor devido, a parte da empresa é composta, nesse caso, de 22%, total, aplico 20% de multa, mais Selic. Eu tenho o valor total. Lembrando que nos nossos cálculos eu não aplico multa ao reclamante. Então, se você verificar, 119 é exatamente o que ele sofreu de desconto. A punição de juros de imóveis Selic eu deixo aqui para executar da empresa. Dá uma olhada na minha fala lá no exercício, na sentença número 1, e também está bem explicado lá no seu livro. Apurado aqui o INSS, finalizamos o processo. Voltamos aqui, como de costume, na nosso total, o nosso resumo de valores devidos. Então aqui eu tenho as verbas rescisórias, que nós já apuramos. O fundo de garantia, esse fundo aqui é das verbas rescisórias, não é daqueles mês a mês, porque essa empresa vai recolher e comprovar. Eu tenho aqui o juros de mora, nesse caso eu tenho 12 meses e 6 dias, desde a propositura da ação até o dia que eu estou efetuando o cálculo, tá certo? Lembrando que você sempre tem que colocar essa informação, para que quando esse cálculo for atualizado, o terceiro, a pessoa que vai atualizar esse cálculo, já tem até onde você aplicou os seus juros, então ele só aplicaria sobre a diferença. Então eu teria um valor devido de 8.960, deduzindo INSS, 8.841. Partindo aqui já por total devido, valor líquido, o fundo de garantia a empresa vai comprovar, o INSS é descontado do reclamante, a cota empresa, o honorário advocatício, que seria 10% sobre o valor bruto, conforme determinado lá em sentença. Ok? As custas processuais, correto? Total de 10.514,70. Então, senhores, essa foi a apuração pelo Excel, demonstrando passo a passo como que foi elaborado o cálculo. Agora, vamos ver como que fica nas principais planilhas do PJE Calc. Então, vamos lá. Então, no PJE Calc, vamos para a sentença de número 3 das 5 sentenças que nós estamos corrigindo. Lembrando que o PJE Calc você baixa lá no seu tribunal. E lá também tem as videoaulas do sistema. Na página inicial nós temos os dados do processo, correto? Esse número, conforme já falado, ele repete em todos os processos, que é um número fictício, usado tão somente para efeito didático. Então aqui eu tenho a parametrização do sistema, que é os dados do processo. Aqui eu tenho qual que é a modalidade do aviso, qual que é a remuneração utilizada, qual que é a admissão, qual que é a saída, qual que é o ajuizamento da ação, ok? Então, vamos apurar.
o estoque salarial. Então eu tenho aqui a última remuneração. Aqui eu não preciso entrar com salário mês a mês, porque não há parcelas mês a mês. Há apenas parcelas rescisórias. E essa é feita sobre a remuneração. Não existe hora extra, existe somente as verbas. Então aqui eu tenho as verbas definidas, 477, saldo salário, férias, 13º e aviso prévio. Quando eu quero a multa do 467, foi aquela deferida, ela está, eu entro aqui, ela está aqui, ó. Eu marco aqui, ó, 467, tá vendo? Eu desmarquei, vou voltar e marcar. Então essa verba vai ter 467, o aviso vai incidir o 467. Então na própria verba eu marco a multa do artigo 467. A do 477, quando não incide, não vai ter aqui o 467, porque a multa do artigo 477 não incide multa do artigo 467. Ok? Feito isso, já coloquei as verbas, vamos lá no fundo de garantia. Nesse caso eu vou ter a multa daquelas parcelas que nós apuramos aqui, tá certo? 40%. Esse aqui não é o do mês do contrato, que esse a empresa já vai juntar nos autos. Nós temos o INSS, tá certo? Então aqui a empresa 22%, não apuramos SAT, o terceiro, conforme já explicamos, tá certo? Se a empresa fosse simples, eu tinha opção de marcar aqui também, porque quem é simples não tem a cota patronal, assim como a desoneração da folha, tá certo? Feito isso, eu tenho honorário neste caso, aí eu entraria aqui com os dados do advogado, isso aqui é um não fictício também, né? Então eu entraria com o dado do advogado e qual que seria a fórmula de apuração. Então, 10% do valor bruto, se fosse sobre o outro valor. Então aqui permitiria esta alteração, ok? Então a empresa que vai ficar responsável. Feito isso, eu venho aqui já na forma de correção. Eu estou utilizando o IPCAE, como já explicamos. Aqui eu tenho os dados específicos do sistema, que seria a apuração do INSS e dos juros de mora. Juros de mora, igual eu falei, eu estou apurando sobre o total bruto. Há entendimento que seria sobre o valor menos o INSS. Ok? O INSS aqui, como é Selic, Lei 11.491. Feito isso, eu faço a liquidação. Ok? Então aqui eu coloco dia 30, que é a data da época do cálculo. Se fosse até uma outra data, eu mudaria aqui. E faço a liquidação. Aqui eu fecho o sistema, aqui eu imprimo essas planilhas. E aqui eu exporto para juntar na vara ou encaminhar o arquivo para o advogado. Ok? Então, senhores, termina agora a correção dessa sentença. Explicamos passo a passo, mais a forma de cálculo, mais o PJE. Eu lhe aguardo na próxima aula. Um forte abraço.